Rafa, o meu problema é a noite. Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com abordagem comportamental e aqui eu ensino mulheres a terem uma alimentação mais leve e sem culpa. E se a sua maior dificuldade é o período da noite, você precisa assistir esse vídeo até o final para fazer sentido um olhar diferente sobre a sua vida, sobre a sua alimentação e o porquê você tem tanta dificuldade no período da noite para fazer escolhas sobre a quantidade que você come. Vamos lá então? Para começar, a gente precisa entender qual é esse tipo de problema. Então, é sobre o que você come, o quanto você come, se é difícil lidar com a fome, se você acha que não é fome, mas que você tem uma vontade incontrolável. Depois disso, fica um pouco mais claro os nossos próximos passos. Mas eu preciso ser muito sincera com você, como sempre eu sou. O problema é bem provável que não seja à noite. Porque se você define como o grande problema do momento ou período da noite por conta da quantidade que você come, por exemplo, pode ser que você venha do dia inteiro comendo pouco, não dando nutriente suficiente, não honrando o seu corpo, e por isso você chega à noite com essa fome gigantesca. Ou seja, não adianta você querer resolver naquele problema em que você já tá ali com uma intensidade enorme, que você não consegue cuidar disso. A gente precisa cuidar do restante do seu dia. Como também, se for uma vontade incontrolável de comer alguns alimentos gostosos, pode ter uma grande relação com ou o comer emocional, então a gente precisa identificar suas emoções, a gente precisa cuidar delas de uma maneira mais gentil para que você não dependa somente da comida para resolver essa questão emocional, ou até mesmo uma falta de comida durante o dia, porque se eu não como o suficiente para me nutrir, para me saciar, vai chegar à noite eu vou ter muito mais dificuldade de escolher esses alimentos que também são nutritivos e que vão matar a minha fome, por exemplo. A questão é eu querer comer uma coisa muito gostosa, porque eu não recebi esses nutrientes, né, e essa energia ao longo do dia de uma maneira adequada. Então, depois de entender todos esses passos, é importante você olhar para o seu dia. Como é que está o seu café da manhã? Como é que está o seu período da tarde? Como é o seu almoço? Pensa no seu nível de fome ao longo do dia. Tem outros vídeos aqui explicando mais sobre o que é uma fome física, sobre como saber reconhecer. Você precisa olhar para o que acontece antes desse momento do descontrole, do exagero, dessa escolha não assertiva que te incomoda. E eu sei que aqui muitas vezes gera um medo, pelo menos nas pacientes que eu recebo logo de início, de comer e engordar. Mas eu tô querendo um processo de emagrecimento, então quanto menos eu comer, é melhor. Isso é muito prejudicial, pensar assim e fazer isso, porque muitas vezes você tá ali desonrando o seu corpo, ele tá te dando sinais de que ele tá precisando comer e você não está honrando. Então, não tem como nem ele pensar em qualquer outro processo, como emagrecimento, por exemplo, se ele nem tá recebendo comida e nutriente suficiente. E se você começa a respeitar o seu corpo, é um dos passos de você evitar os exageros. Então, o excesso a longo prazo, ele pode sim aumentar o seu peso de uma forma não saudável, por exemplo. Mas ele não é o ponto principal que te faz aumentar peso, porque nem sempre a alimentação está somente ela interligada a esse aumento de peso, aumento na balança. Por isso, o foco principal é, com o tempo, na maior parte das refeições, na maior parte do tempo, realmente respeitar o seu corpo a ponto de comer com fome e até a sua saciedade. Isso não quer dizer que aí temos mais uma regra, de que se você comer sem fome tá errado, se você passar os seus limites e comer um pouco além dessa saciedade também tá errado. Não é isso. Mas é um começo. Eu começo a melhorar a minha relação com a comida entendendo sobre a minha fome e respeitando com o tempo. E aqui eu começo a falar um pouco mais sobre o que fazer no momento do período da noite para te ajudar a lidar com esse desconforto. E com certeza eu não poderia deixar de lado o questionamento, que é sobre ativar a sua mente mais consciente, a sua mente mais sábia, de te ajudar a entender o que está acontecendo naquela situação, para que você possa sim caminhar pela jornada, para o caminho mais assertivo, mais consciente, para que você consiga aproveitar aquela refeição, aquele momento, sendo com uma fome maior ou não, uma vontade maior ou não, mas que seja consciente. Por quê? Um comer muito automático, impulsivo, faz com que você experimente algumas coisas no final, após a refeição, que não é tão interessante. Então a gente está aqui para aprender a questionar e sair do automático, que é poder avaliar sobre a sua fome,
qual o tamanho dessa fome, sobre a sua preferência, sobre como foi o seu dia, como estão as suas emoções. E eu vou deixar aqui também na descrição um link aqui embaixo, o último vídeo aqui do canal que eu falo um pouco mais sobre os pontos essenciais que você deve se questionar, deve fazer antes de comer para que essa mente sábia seja ativada. E esse tal problema à noite tem uma grande relação com a falta de organização, já que se você não planeja a sua alimentação, se você come qualquer coisa, se você não come refeições e alimentos ali que vão complementar, que são parte de uma refeição completa, você não vai se sentir saciada e por isso você acaba beliscando muito ou precisando de uma comida muito gostosa e que geralmente são comidas mais palatáveis. E aí entra naquela culpa, naquele questionamento de ser um alimento muito calórico que você não deveria comer e tal. Então a organização não é sobre ser perfeita, é sobre facilitar a sua vida, é sobre gastar uma energia, um tempo em algumas questões de preparo de refeição, de organização da geladeira, do armário, fazer as compras, preparar algumas coisas durante a semana e para comer durante a semana, para que você não tenha só a opção A, que são essas opções que você está tendo agora. Recentemente, uma paciente me contou que no trabalho, a rotina dela, ela costuma sair da empresa ali, do trabalho, tem uma cafeteria perto, normalmente ela sempre comia, sempre pedia um cappuccino e um pão de queijo, e assim ela seguia. É claro que à noite ela sentia essa grande dificuldade, por quê? Demorava para chegar em casa, chegava com muita fome, não tinha muito o que comer, porque além dela não conseguir pensar no que ela poderia comer, no que poderia ser gostoso, ela só pensava ali no aplicativo, então ela queria comer rapidamente aquilo para poder descansar e no outro dia ela tá ali renovada para começar a trabalhar e de novo no período da tarde ela passava pela mesma coisa. E o questionamento que eu deixei para ela: o problema não é o pão de queijo e o cappuccino à tarde, mas tá sendo o suficiente para você? Era isso realmente que você queria naquele momento? Porque você pode gostar, mas e naquela situação, o que você realmente gostaria? Como é que você tá se sentindo depois de comer? Você só tem essa opção. Será que se a gente tivesse uma segunda opção, poderia fazer sentido em algumas situações? E foi isso que a gente criou de combinado, de compromisso após a nossa sessão. Juntas nós pensamos em algumas alternativas, em algumas possibilidades mais práticas, mas também mais desafiadoras, porque ela topou ir um pouco para a cozinha para colocar ali a mão na massa e organizar isso também, já que a cozinha é uma forma excelente da gente aumentar essa relação com a comida, para preparar e ter uma opção B, um plano B na hora de comer. E logo na primeira semana ela percebeu que na verdade ela foi uma vez comer o cappuccino com o pão de queijo. Não porque ela não poderia, que ela criou essa regra comigo de comer apenas uma vez, mas porque ao invés de a gente focar em tirar isso, a gente melhorou a alimentação dela. A gente conseguiu falar sobre o café da manhã, a gente conseguiu falar sobre o café da tarde, para assim trazer mais comida, mais nutrientes, mais satisfação, mais prazer na alimentação e desvincular aquela ideia de que a alimentação saudável é alimentação sem graça, com alimentos que você não vai gostar. Lembra, a alimentação ela é muito importante, é necessária, comer é vital, mas ela não deve criar um ambiente de sofrimento. Ela não deve tomar uma grande atenção da sua vida a ponto de te machucar e te deixar angustiada. Fez sentido? Espero que você possa ter aproveitado esse conteúdo. Assista o outro vídeo que eu comentei e na semana que vem a gente se vê mais para mais conteúdo sobre uma alimentação mais leve e sem culpa.